artigo sujeitará o infrator à aplicação de multa de 1 a 5 salário mínimo a ser aplicado de acordo com o porte da empresa e outras sanções a ser determinada pelo Poder Municipal. Artigo 5º. Nenhum equipamento ou interferência poderá estar localizada nas áreas reservadas à faixa livre das calçadas. Artigo 6º. As interferências temporárias, tais como anúncios, mercadorias, mesas e cadeiras e outros, não poderão se localizar na faixa de acesso quando a calçada permitir e mediante prévia autorização da organização municipal competente. Artigo 7º. O não cumprimento disposto desta lei sujeitará o infrator à aplicação das seguintes penalidades. Inciso 1º, advertência escrita. 2, multa de 1 a 5 salário mínimo, sendo que nas residências as multas serão fixadas em dobro. 3º, cassação de autorização, penalidade somente para os casos previstos no artigo 6º desta lei. Inciso 4º, apreensão, penalidade somente para os casos previstos no artigo 6º desta lei. Artigo 8º. Os casos omissos serão regulamentados pela vigência da norma brasileira para acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Artigo 9. Revoga-se as disposições em contrária. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 1º de novembro de 2017, vereador César Porto. Segunda votação final em bloco. Segunda votação, redação final em bloco. Em discussão, o projeto de lei de número 120 do vereador César Porto Ribeiro. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por este encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda votação, redação final em bloco. Vereador Jefferson Moraes. Vereador Tadeu Muniz. Vereador Escuta. Segunda votação, redação final em bloco. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam por este encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assunto da emissão de parecer acerca da legalidade e possibilidade da aprovação do projeto de lei de número 122, 2017, que institui o Banco de Ideias Legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Ilhéus. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Aldemir Santos Almeida, que institui o Banco de Ideias Legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Ilhéus. A propositura reúne condições de prosseguimento. O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que, elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, o projeto não cria serviço específico, não organiza a prestação de serviços públicos de interesse local, bem como não organiza serviço administrativo, na medida em que só institui o Banco de Ideias Legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Ilhéus, sem, contudo, criar ônus continuado e nem interferir na sua formação ou funcionamento, hipótese em que a iniciativa seria privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, artigo 14, Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 30 da Constituição Federal. Assim, após detalhada análise aos autos do processo, vislumbra-se que a matéria supracitada está esculpida de legalidade e constitucionalidade, recomenda a aprovação pelo colênio plenário ao parecer. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por este encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 122, 2017, institui o Banco de Ideias Legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Ilhéus. Artigo 1º, fica instituído o Banco de Ideias Legislativa na Câmara Municipal de Ilhéus. Artigo 2º, dos objetivos do Banco de Ideias Legislativa, 1. Promover a legislação, participação no âmbito do município de Ilhéus. 2. Aproximar a Câmara Municipal de Ilhéus das comunidades, permitindo que cidadãos individualmente apresentem sugestões aos parlamentares. Inciso 3. Integrar as entidades da sociedade civil às discussões sobre o ordenamento jurídico do município. Artigo 3º. O Banco de Ideias Legislativa será
atrelado ao Sistema de Informação CPD do Poder Legislativo de Ilhéus. Artigo 4º, qualquer interessado poderá cadastrar sugestões junto ao Banco de Ideias Legislativa. Parágrafo 1º, as sugestões referidas no caput deste artigo devem observar os seguintes requisitos: conter a identificação dos autores, seus meios para contato, bem como a especificação da sugestão, serem efetuadas por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site da Câmara Municipal de Ilhéus, podendo o formulário ser solicitado via e-mail. Parágrafo 2º, associação, sindicatos, ONGs, partidos políticos ou qualquer entidade da sociedade civil poderão se registrar como autora de sugestões. Parágrafo 3º, não será aceito sugestões sem a devida identificação dos autores. Artigo 5º, as sugestões serão catalogadas de acordo com o autor, tema e data de cadastro e disponibilizadas para consulta permanente pelos vereadores no site eletrônico da Câmara Municipal de Ilhéus. Artigo 6º, a mesa diretora da Câmara Municipal de Ilhéus, bem como as comissões permanentes ou os vereadores individualmente poderão se valer das sugestões catalogadas junto ao Banco de Ideias Legislativa para elaborar e protocolar projetos de leis ordinários, projetos de leis complementares, projetos de emendas à lei orgânica, emendas, projetos de decreto legislativo ou projeto de resolução. Parágrafo único. Caberá aos integrantes do Poder Legislativo avaliar a pertinência, viabilidade e importância das sugestões protocoladas junto ao Banco de Ideias Legislativa, bem como instrumentos jurídicos mais adequados em caso de decidirem se valer destas. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ressalvadas sugestões em contrário. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 7 de novembro de 2017, vereador Aldemir Santos Almeida. Em discussão, o projeto de lei de número 122 do vereador Aldemir Santos Almeida. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda votação e redação final, senhor presidente. Segunda votação e redação final em bloco. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Vereador Jefferson Moraes. Vereador Tadeu Muniz Adoc. Vereador Macris Adoc. Projeto aprovado. Projeto de lei número 121/2017, autor vereador Juarez Barbosa. Reconhece de utilidade pública a ONG Assistência Social Nova Vida. Relator vereador Jefferson Moraes. Trata-se de exames da proposição contemplado no projeto de lei epígrafe que pertence e considera utilidade pública municipal à ONG Assistencial Nova Vida. A propositura esteve em pauta nos termos do regimento interno, sem receber emenda ou substitutivo, decorrido o prazo de pauta e instruído o projeto, vem o mesmo à análise conclusiva a fim de receber parecer quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, bem como quanto ao mérito. Inicialmente, cabe dizer que os pareceres da Comissão Constitucional devem ser fundamentados na análise de adequação do projeto de texto da Constituição Federal e Estadual ao ordenamento jurídico, em especial às leis nacionais, a lei orgânica do município e ao regimento interno. Examinado a documentação apresentada, pode-se constatar que a entidade em que se preenche o seguinte requisito, conforme passamos a expor. Após detalhada análise aos autos do processo, vislumbra-se que a matéria supracitada está esculpida de legalidade ou constitucionalidade, recomendando a aprovação pelo colêgio plenário é o parecer. Parecer da comissão. Utilidade pública. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça e redação final. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei número 121/2017 reconhece de utilidade pública a ONG Assistência Nova Vida. Artigo 1º, fica reconhecido de utilidade pública a ONG Assistencial Nova Vida, localizada na Rua Santa Inês, número 275B, no bairro da Conquista, neste município de Ilhéus, Estado da Bahia. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º, revoga-se todas as disposições em contrária. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 1º de novembro de 2017, vereador Juarez Barbosa. Em discussão, o projeto de lei de número 121 do vereador Juarez Barbosa. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam por onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emissão de parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Vereador Juarez. Aí é o de quem? Presidente, boa noite a todos. Segunda votação e redação final, presidente. Por favor. Segunda votação e redação final em bloco. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por onde se encontram. Aprovado. Vereador Ivo Evangelista. Vereador Jefferson Moraes. Vereador César Porto. Projeto aprovado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, emissão de parecer acerca da legalidade e possibilidade da aprovação do projeto de lei número 123/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento prioritário e tramitação de processos administrativos a pessoas com mais de 60 anos, nos casos de portadores de enfermidade descritos no enunciado. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Aldemir Santos de Almeida, que dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento prioritário e tramitação de processo administrativo a pessoas com mais de 60 anos, nos casos de portadores de enfermidade descrito nos enunciado. A propositura reúne condições de prosseguimento. O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que, elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, o projeto não cria serviço específico, não organiza a prestação de serviços públicos de interesse local, bem como não organiza serviço administrativo, na medida em que só dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário e tramitação de processo administrativo a pessoas com mais de 60 anos e nos casos de portadores de enfermidades descritos no enunciado, sem contudo criar ônus continuado e nem interferir na sua formação ou funcionamento, hipótese em que a iniciativa seria privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 30 da Constituição Federal. Assim, após detalhar a análise aos autos do processo, vislumbra-se que a matéria supracitada está esculpida em legalidade e constitucionalidade. Recomendo a aprovação pelo Colégio Plenário. É o parecer. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 123/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento prioritário e tramitação de processo administrativo a pessoas com mais de 60 anos e nos casos de portadores de enfermidade descritos no enunciado. Artigo 1º. A administração pública municipal, direta e indireta, deverá promover o atendimento prioritário tanto no atendimento pessoal quanto na tramitação de processo administrativo às pessoas com as seguintes condições. Inciso 1º, com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Inciso 2º, pessoas com deficiências físicas e mental. Inciso 3º, portadores de tuberculose ativa, esclerose múltiplas, neoplastia maligna, hanseníase, paralisias irreversíveis, incapacitantes, cardiopatia grave, doenças de Pacto, nefropatia grave,